Atente do canal da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o atentado contra o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinaz, militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares estratégicas e geopolíticas feitas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, nos ajude, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando, dando seu like. Se você puder ajudar com o Super Sticker ou Super Chat, você colabora para o impulsionamento do algoritmo do YouTube. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Bom, segundo o que se sabe, o SBU, o Serviço de Segurança da Ucrânia, teria prendido 2 coronéis que queriam matar o presidente Zelensky. A gente não tem muitos detalhes aí, mas o fato é que a imprensa já foi célere em dizer que foi a Rússia que mandou esse pessoal. Olha, se tem uma coisa que a Ucrânia não tem, é transparência. Ali a gente nunca sabe o que realmente aconteceu. Se há uma briga interna no regime, se há um levante do exército. Mas uma coisa a gente tem certeza. O presidente Zelensky não é a pessoa mais popular do país. Tanto que se fosse, ele teria convocado eleições e não o fez. Então eu acho muito complicado, muito precoces essas acusações aí de que a Rússia está por trás disso. Aliás, a gente está vendo uma verdadeira paranoia agora com relação à Rússia na Europa, Na Alemanha fizeram a batida aí nos funcionários de um gabinete de um político alemão acusados de serem espiões da Rússia. Um juiz da Polônia precisou fugir para Belarus, juiz de direito, com medo de ser morto aí, acusado de ser espião da Rússia. Quer dizer, hoje em dia na Europa todo mundo é espião da Rússia. A verdade é essa daí. Se você andar com uma matrioshka na rua ou se você pedir um borscht num restaurante, é capaz de você ser acusado de ser espião da Rússia. É uma coisa muito complicada. Essa aqui é a verdade, E talvez a gente nunca descubra tudo o que aconteceu nesse suposto atentado contra o presidente Volodymyr Zelensky. Mas as coisas não estão muito bem na Ucrânia, não. Aí a gente precisa contextualizar a Ucrânia em todo o cenário. Agora vai acontecer uma cimeira de paz na Suíça. Então vários países vão estar presentes, etc. Não convidar a Rússia. Quer dizer, que cimeira de paz é essa que você chama só um lado? Não é uma cimeira de paz, essa que é a verdade. Uma propaganda, sei lá, um show mício, um espetáculo, o que quer que seja, mas não é uma conferência de paz, Acho que vai ser usado mais para o Zelensky passar o chapéu e pedir mais dinheiro. Mas em paralelo foram acontecendo outras coisas. O presidente Putin tomou posse mais uma vez, e ele falou aí em negociações com o Ocidente, etc. Mas a Rússia não vai se afastar dos seus objetivos. Agora tem uma coisa muito importante que o Putin falou, que eu anotei aqui, que a gente precisa prestar muita atenção. Ele se referiu pela primeira vez à maioria global, não como sul global, maioria global. Que é a China, a Rússia, Brasil, Índia, os BRICS, mais Irã, Indonésia, uma série de países que formam a maioria do planeta agora em oposição ao Ocidente expandido aí, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Coreia do Sul, etc. Então o que acontece? A gente nota que a Rússia e a China vão desempenhar um papel muito grande na liderança dessa maioria global e esse pessoal está influindo cada vez mais. Por exemplo, a gente nota que nessa guerra Israel já não teve aí aquela receptividade que precisava ter, tentou condenar o Irã e não conseguiu, A própria Rússia não ficou isolada, então a gente vê que o mundo efetivamente está mudando. E o Putin fincou a bandeira ali. É uma excelente oportunidade para o Brasil. Esses dias uma pessoa me falou uma coisa que é verdade, O cavalo parou encilhado na nossa porta, porque essa maioria global vai oferecer uma série de oportunidades e talvez a gente não consiga aproveitá-las. Mas enfim, é uma realidade que está aí. Em paralelo também, teve a prisão de uma história muito mal contada do militar americano, que estava na Coreia, entrou na Rússia através da China, teria agredido uma mulher, foi preso. Uma história muito mal contada, que precisa ser esclarecida. Ainda esse cara está preso na Rússia. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: um militar americano
que entra na Rússia, principalmente pela fronteira com a China, ele já levanta a suspeita dos serviços de segurança. Essa que é a verdade. Então a gente não tem condição de saber o que esse cara queria ali, né? E ainda mais que a Rússia agora, eles estão extremamente alertas em virtude do atentado do Crocus aí. Matou muita gente lá na Rússia. Então, os serviços de segurança estão, né, com os nervos à flor da pele. Esse americano escolheu um mau horário, um mau dia aí para entrar na Rússia. Mas segue o jogo. Essa é que é a verdade. Eu acho que já passou aquela euforia dos 60 bilhões da Ucrânia, o pessoal está começando a cair na realidade, né? Esses dias saiu um artigo muito interessante, que provavelmente a Ucrânia vai tentar destruir a ponte da Crimeia. Pode ser que ela consiga, eu não duvido não. Eu não duvido que eles consigam destruir aquela ponte que une o Estreito de Kerch ali na Crimeia. O problema todo é o seguinte, o que vai acontecer depois disso? Qual é o dia seguinte? Muda alguma coisa? Eu acho que não. Parece que a Rússia ela já construiu novas artérias ferroviárias que atendem, né, às necessidades da Crimeia sem depender da ponte. Então eu acho assim um desperdício de recursos humanos, né, e militares aí que com pouca efetividade. Essa é que é a verdade. E infelizmente isso tem sido a tônica do exército ucraniano, né? Ataques aí vultosos, com grandes custos humanos e materiais aí, sem ter um objetivo atrelado. Eu falo sempre, eu conto sempre a história, que a resistência soviética ao nazismo, do verão de 41 até a defesa de Moscou em meados de dezembro, foi um desastre. Os russos perderam milhares de soldados, tanto mortos quanto prisioneiros aí. Só que tem o seguinte, essa resistência, né, deu tempo dos russos formarem a defesa de Moscou, trazerem reservas da Sibéria, treinarem essas reservas e levarem, mobilizarem a indústria também de defesa para os Urais. Então era uma resistência desastrada e obstinada, mas que tinha um propósito, que a gente já não vê na Ucrânia. Eu falo sempre isso, só você tem que manter uma defesa de um ponto ou de uma área com grandes sacrifícios se você tiver um propósito, se você tiver um ganho estratégico com essa ação tática. Do contrário, você tem que abandonar esse território, depois você recupera lá para frente, quando você tiver aí, né, a supremacia militar. Mas se você fizer defensiva para fins propagandísticos ou puramente por fazer um desperdício inútil de homens e de equipamento, é o que a gente tem visto aí com relação à Ucrânia. Esse ataque da ponte da Crimeia eu encaro dessa forma também. Eles podem até conseguir, eu não duvido disso. Eu acho que se a Ucrânia empenhar todos os meios que ela está conseguindo agora, ela deve obter um resultado aí. Não sei se a destruição, mas talvez a neutralização da ponte. Agora, o problema é o que eu já falei nesse vídeo aqui. E o dia seguinte? O que isso vai mudar? Vai virar a maré da guerra a favor da Ucrânia? Eu não acho.